Olá, seja muito bem-vindo ao Marketing com Ferramentas e hoje a gente vai falar sobre ela, a propriedade Rollup. É a que eu mais gosto. Eu já falei isso em outros vídeos, talvez eu possa ter falado, porque eu gosto de tudo, eu gosto do Notion, né? Então não se assuste se eu falar sobre todas as funcionalidades, eu gosto de todas. Mas vamos falar sobre a Rollup. É uma propriedade muito útil quando a gente precisa extrair informações que estão em outro banco de dados e espelhar a informação sem precisar criar uma propriedade igual em bancos de dados distintos. E principalmente para não ter desencontro de informações, porque quando você cria a mesma informação em lugares separados e você precisa editar, provavelmente vai acontecer erro humano. Então, para evitar isso, o que a gente vai fazer? Usar a Rollup. Aqui não é novidade para vocês, nós temos o nosso banco de dados de gestão de projetos. E nesse banco de dados eu coloquei a propriedade orçamento. Vamos supor que seja o orçamento para a gente usar nesses dois projetos e a gente tem tarefas relacionadas a esses dois projetos. E o que eu quero fazer acontecer? Eu quero que os orçamentos que eu tenho para usar dentro desses dois projetos sejam somados para quando eu for executar aquela tarefa. Então, no nosso banco de dados de projeto, eu tenho o orçamento desses dois projetos e uma tarefa relacionada a esses dois projetos, que é de repassar esse valor do orçamento que foi proposto por quem está executando o projeto para o financeiro. Tá vendo aqui que nós temos dentro da propriedade orçamento o valor de R$1.000 para o primeiro projeto e o valor de R$3.000 para o segundo projeto, certo? Quando eu entro na tarefa de repassar o valor do orçamento para o financeiro, o que eu consigo ver aqui? Os dois projetos que estão relacionados, mas eu não sei que valor eu tenho que passar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a propriedade Rollup, que é essa lupinha aqui, e vou colocar aqui valor do orçamento. Para você criar uma propriedade de Rollup, ela necessariamente precisa estar relacionada a uma propriedade Relation. Então, só é possível criar uma Rollup se tiver uma Relation dentro daquele banco de dados. E nesse momento, você vai escolher para qual Relation você vai criar essa Rollup. No nosso caso aqui, nosso banco de tarefas só está relacionado ao nosso banco de gestão de projetos. Então, eu clico aqui no meu projeto e vai aparecer aqui os dois projetos que eu tenho, mas o que eu vou fazer com essas duas informações do nome do projeto? Eu clico de novo, eu vou editar a propriedade e eu vou definir qual é a propriedade do banco de dados de gestão de projetos que eu quero espelhar no banco de dados de gestão de tarefas. Então, eu poderia espelhar, por exemplo, a data do lançamento, eu poderia espelhar a prioridade, os responsáveis, mas aqui eu quero espelhar o orçamento. Então, beleza. Espelhei o orçamento, tá vendo aqui que já apareceu o valor de R$1.000 e o valor de R$3.000, certo? Pois é, isso está acontecendo porque na hora de definir como será calculada essa informação, eu estou falando para mostrar da forma original, como está no banco de dados anterior, de projetos. Mas aqui eu posso mostrar, por exemplo, para contar a quantidade de orçamentos que foram definidos ou somar. E aí, dessa forma, eu consigo somar o valor desses dois projetos que estão no banco de dados de projetos. Muito legal, né? Aqui a gente consegue, inclusive, deixar uma barrinha de projeção e mostrar a média. E aqui a gente consegue, inclusive, definir outro tipo de forma de calcular, aqui no caso, pela média, e definir também por quanto que vai dividir para poder gerar uma barra de progressão. E fica dessa forma. No nosso caso, o que a gente vai precisar mesmo é da soma desses valores. E agora que você já sabe criar bancos de dados, relacionar bancos de dados e espelhar propriedades dentro dos bancos de dados, me conta aqui abaixo o que mais você quer saber do Notion, me conta o que você está achando dessa nossa série de vídeos até agora e deixa o seu like, se inscreve no canal e envia esse vídeo para propagar a palavra do Notion por aí. Muito obrigada, até o próximo vídeo.